Entre 1986 e 1988, Kim Sun-ya, conhecida como a Viúva Negra, usou cianeto de potássio para eliminar amigos e familiares, motivada por ganância e dívidas de jogo, enquanto entre 2013 e 2004, Yu Yang-shu, apelidado de Assassino do Martelo, aterrorizou Seul com uma onda de assassinatos brutais, mostrando o lado mais sombrio da mente humana e deixando marcas profundas na história criminal da Coreia do Sul. Hoje vamos conhecer mais sobre estes dois casos de serial killers coreanos, logo depois da abertura. Entre 2013 e 2004, a Coreia do Sul foi palco de uma série de crimes brutais que deixaram o país em choque. Yu Yang-shu, conhecido como o Assassino do Martelo, foi responsável por pelo menos 20 mortes. Prepare-se para conhecer os detalhes perturbadores deste caso que ainda assombra a memória coletiva. Yu não tinha um perfil de vítima único. Ele visava principalmente mulheres e idosos ricos, escolhendo suas vítimas com base em sua própria visão distorcida de justiça. As motivações dele eram profundamente enraizadas em sua infância e experiências de vida. Ele cresceu em Goshan County, uma área rural da Coreia do Sul, em condições de pobreza. Desde jovem, Yu desenvolveu um ressentimento intenso contra os ricos, alimentado pela inveja de uma família abastada que vivia próxima a ele. Esse sentimento de inferioridade e raiva se transformou em hostilidade contra pessoas ricas à medida que ele envelhecia. Além disso, suas relações pessoais fracassadas contribuíram para sua visão distorcida do mundo. Ele teve um casamento conturbado com uma mulher que trabalhava em um salão de massagens, e sua separação intensificou seu ódio pelas mulheres. Yu acreditava que as mulheres, especialmente aquelas envolvidas em trabalhos sexuais, eram responsáveis pela decadência moral da sociedade. Ele chegou a declarar: as mulheres não deveriam ser promíscuas, e os ricos deveriam saber o que fizeram. Yu também foi influenciado por outro serial killer sul-coreano, Jeon Do-yong, que cometeu crimes semelhantes nos anos 1990. Ele via Jeon como uma espécie de inspiração para seus próprios atos. Antes de iniciar sua onda de assassinatos, Yu passou anos acumulando um histórico criminal que incluía roubo, falsificação e até estupro, o que moldou ainda mais sua mentalidade violenta. O caso de Yu Yang-shu ocorreu principalmente em Seul, a capital da Coreia do Sul. Ele cometeu seus crimes em bairros nobres da cidade, como Sinsadong e Gujidong. Yu começou sua onda de assassinatos em setembro de 2003, atacando idosos ricos em suas próprias casas. Ele usava o martelo como arma, deixando cenas de crime que pareciam roubos, mas sem dinheiro levado. Em dezembro de 2003, após a rejeição de sua namorada, Yu passou a atacar mulheres, especialmente prostitutas. Ele as atraía para seu apartamento, onde cometia atos de extrema violência. Yu não apenas matava suas vítimas, ele mutilava seus corpos e, em alguns casos, confessou ter praticado canibalismo, comendo os fígados de algumas delas. Esses detalhes chocaram ainda mais o público e os investigadores. A investigação para capturar Yu Yang-shu foi um processo complexo e cheio de desafios. Ele conseguiu evitar a detecção por meses devido à falta de comunicação entre os departamentos policiais e a natureza aparentemente desconexa de seus crimes. O martelo que ele usava como arma acabou se tornando uma pista crucial para conectar os crimes. Um dos momentos decisivos na investigação foi quando uma trabalhadora de um bordel reconheceu o número de telefone de Yu. Ele havia ligado solicitando uma prostituta, e a profissional percebeu que ele era o último cliente de outra mulher que havia desaparecido. Ela denunciou o número à polícia, o que levou à sua captura em julho de 2004. Após sua prisão, Yu confessou ter assassinado 26 pessoas, embora tenha sido condenado por 20 homicídios. O caso de Yu Yang-shu teve uma repercussão massiva na Coreia do Sul e internacionalmente, chocando a sociedade e levantando debates sobre segurança pública e a pena de morte.
A mídia sul-coreana cobriu extensivamente os detalhes dos crimes, incluindo o uso de um martelo como arma e os atos de canibalismo que ele confessou. Isso gerou uma onda de medo e indignação entre os cidadãos, especialmente porque os crimes envolviam vítimas vulneráveis, como idosos e mulheres. Internacionalmente, o caso também chamou atenção, sendo tema de documentários e análises sobre o perfil psicológico de Woo e as falhas no sistema policial que permitiram que ele cometesse tantos crimes antes de ser capturado. Woo Yang-shu foi condenado à morte em 2005, mas a Coreia do Sul não realiza execuções desde 1997. Ele permanece preso, e seu caso continua a ser um dos mais notórios da história do país. A brutalidade dos crimes fez com que muitos sul-coreanos reconsiderassem sua posição sobre a abolição da pena capital. Sim, Woo Yang-shu ainda está vivo. Ele está atualmente no corredor da morte na Coreia do Sul, cumprindo sua sentença no centro de detenção de Seul. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhe com aquela pessoa que adora histórias de serial killers. Entre 1986 e 1988, a Coreia do Sul viveu uma época obscura de medo e terror em Seul, mais especificamente no bairro de Sindandong, localizado no distrito de Yongbyon. Kim Sun-ya, uma dona de casa aparentemente comum, revelou-se uma assassina em série motivada por ganância. Prepare-se para conhecer os detalhes perturbadores deste caso que ainda ecoa na história criminal. Kim Sun-ya, conhecida como a Viúva Negra, foi motivada principalmente por ganância e dívidas de jogo. Apesar de aparentar ser uma dona de casa comum e dedicada, ela tinha um lado obscuro marcado por vaidade e um desejo insaciável por luxo. Kim era viciada em jogos de azar, como cassinos e apostas, e frequentemente frequentava clubes noturnos, onde gastava grandes quantias de dinheiro. Para sustentar seu estilo de vida extravagante e pagar suas dívidas crescentes, Kim começou a pedir dinheiro emprestado a amigos, familiares e conhecidos. Quando não conseguia pagar essas dívidas, ela decidiu eliminar seus credores, envenenando-os com cianeto de potássio. Além disso, ela roubava os pertences das vítimas, como joias, para obter mais recursos financeiros. Sua motivação era impulsionada por um desejo de manter as aparências e continuar vivendo de forma luxuosa, mesmo que isso significasse cometer atos cruéis e impensáveis. O caso de Kim Sun-ya é um exemplo perturbador de como a ganância pode levar alguém a extremos inimagináveis. Em 31 de outubro de 1986, Kim convidou sua amiga Kim Gi-hwan para uma casa de banho. Lá, ofereceu uma bebida misturada com cianeto de potássio, que causou convulsões e dificuldades respiratórias. Apesar das suspeitas, a polícia concluiu que a morte foi causada por um ataque cardíaco. 5 meses depois, em abril de 1987, Kim fez outra vítima, Jeon Sun-ya, a quem devia uma grande quantia de dinheiro. Durante uma viagem de ônibus, ofereceu uma bebida envenenada, levando à morte de Jeon. A polícia começou a conectar os casos, mas enfrentou dificuldades devido à falta de autópsias na época. Em março de 1988, Kim envenenou seu próprio pai, Kim Jong-chun, durante uma viagem de ônibus. Ele desmaiou após consumir uma bebida envenenada e morreu pouco depois. Este crime chocou ainda mais a sociedade, revelando até onde Kim estava disposta a ir. A investigação sobre Kim Sun-ya foi um processo que revelou tanto a engenhosidade quanto as limitações das autoridades da época. A polícia inicialmente enfrentou dificuldades para conectar os casos devido à falta de autópsias, que eram culturalmente evitadas na Coreia do Sul naquele período. Kim usava cianeto de potássio para envenenar suas vítimas, geralmente em locais públicos, como ônibus ou casas de banho. Ela oferecia bebidas misturadas com veneno, o que dificultava a detecção, já que os sintomas eram atribuídos a causas naturais, como ataques cardíacos. A polícia começou a suspeitar de Kim quando percebeu que ela estava ligada a várias mortes com sintomas semelhantes. O ponto de virada na investigação foi a morte de seu pai. A conexão com Kim Sun-ya tornou-se evidente. A polícia começou a investigar mais profundamente suas relações com as vítimas e descobriu que todas tinham emprestado dinheiro a ela. Em setembro de 1988, Kim foi finalmente presa. Durante os interrogatórios,
ela confessou seus crimes, revelando detalhes sobre como planejava os assassinatos e suas motivações financeiras. A investigação também destacou a necessidade de mudanças nos procedimentos forenses e na forma como as autoridades lidavam com casos de envenenamento. O caso da Viúva Negra teve uma repercussão significativa na Coreia do Sul, chocando a sociedade e destacando questões culturais e legais da época. Como uma das primeiras serial killers conhecidas do país, sua história gerou debates sobre o papel das mulheres em crimes violentos, já que ela desafia o estereótipo de assassinos em série predominantemente masculinos. A mídia cobriu extensivamente os detalhes dos crimes, incluindo o uso de cianeto de potássio para envenenar suas vítimas. Isso gerou uma onda de medo e indignação, especialmente porque suas ações ocorreram em locais públicos e envolviam pessoas próximas a ela, como amigos e familiares. A sociedade ficou perplexa com a ideia de que alguém aparentemente comum poderia cometer atos tão cruéis. Além disso, o caso levantou questões sobre os procedimentos forenses da época. Nos anos 1980, autópsias não eram comuns na Coreia do Sul, o que dificultou a investigação inicial e permitiu que Kim cometesse vários crimes antes de ser capturada. Kim Sun-ya foi condenada à morte e executada em 1997, sendo uma das últimas pessoas a receber essa pena na Coreia do Sul. Seu caso levantou debates sobre a pena de morte e a segurança pública, além de deixar uma marca profunda na história criminal do país. Os casos de Yoo Yang-shu, o assassino do martelo, e Kim Sun-ya, a Viúva Negra, revelam os extremos sombrios da natureza humana e como motivações como ódio, ganância e ressentimento podem levar a atos inimagináveis. Essas histórias não são apenas sobre crimes brutais, mas também sobre as falhas e desafios enfrentados pela sociedade e pelas autoridades na busca por justiça. Que essas tragédias sirvam como um lembrete da importância de vigilância, empatia e aprendizado para evitar que horrores como esse se repitam. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e deixe um comentário dizendo qual tipo de crimes reais você tem mais interesse e curiosidade de conhecer. Até a próxima!